Bate-papo de handbolista. Toda quinta-feira nós temos aqui o nosso bate-papo com o handbolista, quarto bate-papo handbolista. E hoje nós temos uma convidada super especial que vai estar aqui conosco. Deixa eu já chamar ela aqui. Boa tarde aí, galera que tá entrando. Andressa, Dai, João, Luciano. Aí, a Dani aqui já tá conosco fazendo a transmissão ao vivo. Aí, boa, Lucas. Show de bola. Professor Betone, grande professor Betone, mestre também do mini handball aí. Show de bola, Dai, muito bem. Grande, ó, manda mensagem pro áudio aí, ô Lucas. Show de bola. Bate-papo com Oh, 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 oh. handbolista. Que Boa demais! tarde! Boa tarde, Dani, tudo bem? Pra mim já é boa noite já, né? Na verdade. Ah, é, boa noite. Não, eu esqueço. Tudo bem, Adriano? Tudo bem, como é que você tá, querida? Tudo bem aqui, apesar dos pesares, né? É, né? Cuidado. Cara, semana passada foi. Kai, já tá até me perdendo já. Ó, já teve live do Japão, que foi com a Daniela lá, Daniela Coelho, do COB, que Uhum. organizou a. Então, ela tava lá de dia levantando, eu tava dormindo aqui. É, A galera da Espanha foi também, agora você, que demais. Estou muito feliz de estar aqui conosco, viu? Obrigado por você disponibilizar o seu imagina, tempo conosco, na viu? verdade é um prazer, a gente já se conhece já faz, posso dizer bastante tempo, né? Não posso dizer que é anos, porque não, mas já faz um tempão que a gente se conhece, não só em ligas nacionais, como internacionais também, a gente já se conhece já há um tempinho. Então, eu fico muito feliz pelo convite, de passar um pouquinho a minha história, a tua, a nossa, né? Um pouquinho para os nossos fãs e amantes do handball. Fico muito feliz pelo convite. Legal, muito obrigado, tá? Olha só, Dani, só para você entender, toda Uhum. quinta-feira a gente tem um bate-papo, né, com um handbolista. E a gente traz uma celebridade para bater um bate-papo aqui com a gente, né? Então nós Uhum. estamos no sexto episódio, né? E toda quinta-feira, religiosamente, é sagrado, toda quinta-feira. Muito bom, Começamos esse projeto, a gente vai embora, né? legal. Não é consistência, é o segredo do sucesso é consistência. Olha só, e a gente, só para a galera que chegou agora a entender, a gente não deixa horário fixo, porque a gente não sabe. Cada lugar do mundo tem um horário e a gente tem que ver de acordo com os nossos convidados e assim por diante. Tá bom? Verdade. Então, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. A galera está fazendo algumas perguntas aqui, eu vou estar ministrando também. Legal. Dani, algumas pessoas, nosso Instagram aqui tem algumas pessoas que são mais jovens, né, que não conhecem os nossos atletas, né? Das, Alguns do das momento. antigas. Então, Das é, antigas. começou a handball agora, falei, caramba, então, Dani, se apresenta pra gente, como que é, me fala um pouquinho Bom, como tá a quem não me Dani. conhece ou não viu muito falar de mim, eu sou Daniela Piedade, jogadora handball, pivô da seleção brasileira durante 16 anos. E eu joguei handball profissional, posso dizer, quase 19 anos, mas total de handball foram 27, né? De muito treino, muita dor, com muita coisa e muito mais, né? Eu sou campeã mundial, junto com o grupo, né, de 2013, nós somos campeãs mundiais. Eu sou tetracampeã pan-americana também. Participei de 7 mundiais e outros pan-americanos, outros sul-americanos. Tem hora que eu até perco a conta, né? Mas assim, eu posso dizer que é mais ou menos isso. Infelizmente, infelizmente, eu me aposentei das quadras ano passado, né? Em abril do ano passado, já faz um aninho que eu me aposentei. Eu pendurei o meu estábil, né? Antigamente era o Special, que eu pendurei o Special, mas ainda estou tentando de alguma maneira ainda ficar dentro do esporte, agora da parte de trás, de trás, traz, né, dentro, fora, no meio, está aí tentando, né? Ajudar a nossa modalidade que é tão amada, né? Por muitos nesse mundo.
Ô, Dani, fala uma pergunta, uma coisa. Onde você tá morando agora? Que lugar do mundo que você tá pra galera entender Bom, aí? eu tô em Madrid, na Espanha. Eu moro aqui já há quase 3 anos, mas de Europa eu já estou quase 19 anos aqui. Eu morei 10 anos e meio na Áustria, morei 2 anos na Eslovênia, 3 anos na Hungria e vim parar aqui na Espanha, que eu conheci o meu marido, meu amor, né, que eu posso dizer, e aqui fiquei. Né? Eu tive o privilégio de terminar minha carreira também aqui na Espanha. Eu joguei 2 anos em Ibiza, né? Jogando primeira divisão e depois eu terminei a carreira jogando segunda divisão aqui na Espanha mesmo. Então, Ô, Dani, te fazer uma pergunta. O maridão é do handball ou não? não. ele, eu posso dizer que ele é ex-atleta também. Ele praticou judô até profissional aqui na Espanha. E depois ele se apaixonou com um esporte meio parecido com a gente, né? Que é o polo aquático. Mas eu posso dizer, gente, eu já tentei jogar polo aquático e é muito difícil. Muito difícil. Nossa. Eu bato palma para quem joga polo aquático. Eu tenho uma amiga que é do COB, né, Mariana, que eu bato palma para ela, porque jogar polo aquático é duro, hein? É parecido com handball, mas a água, que também eu posso dizer para ela é um amor, porque elas são apaixonadas pelo esporte dentro da água, mas eu provei e é super difícil. Tem que treinar muito, muito mais dedicação, que é um esporte que também é duríssimo, viu? Nossa, eu já tentei fazer uma faculdade também, pelo amor de Deus. Pô, pra não dar o crawl já é um sacrifício. Duro, é Imagina dar o duro. polo, né? É duro, duro, é duro. Mas é muito bonito também. Eu tive o privilégio nos Jogos Olímpicos, de ver atletas do polo aquático, eles são fortíssimos, né? Gigantes também, tanto as meninas e os meninos. Tenho foto dos Jogos Olímpicos de Londres, de Pequim, e é impressionante também o físico daquele povo, né? É impressionante. Nossa, os caras estão muito. E não Eles pode tocar o estão pé no chão, né? nada. Tá lá, ó. Nossa. Pois é, Ô, não é nada Dani, fácil. É muito legal, né? A gente estava lá no jogo no Rio 2016, a gente teve a oportunidade de ver vários atletas, realmente uma experiência incrível. A gente já vai falar sobre a Olimpíada já, tá? Daqui a Tá. pouco. Ô, Dani, a galera tá achando que você já começou a jogar handball e já foi para a Europa e assim por diante, Ah, né? se fosse assim, Ah, se fosse assim, tá bom, né? tá Eu, bom. eu comecei como muitos estão começando, né? Muitas amigas minhas começaram da mesma forma que eu comecei, no colégio, na escola, o contato com a da educação física, e assim foi pouco a pouco, né? Eu comecei a jogar em 92, o handball, e me apaixonei, né? Comecei assim jogos escolares, e assim foi crescendo. Em 95 eu mudei de colégio, porque eu ganhei uma bolsa de estudo devido ao esporte, que é uma coisa boa, né, que traz pra gente. Então eu ganhei uma bolsa de estudo numa escola particular. Então eu terminei o meu colegial nesse colégio, e em 97, que foi meu terceiro ano do colegial, eu busquei uma equipe e comecei a treinar no Hebraica, né? Foi minha primeira equipe como federada. Joguei em 97, juvenil e júnior. E em 98 eu fui para Jundiaí com a Rita Orsi e joguei com ela até 2001, até a temporada total de 2001. Foram 4 anos, né? 4 anos. 3, 4, Anos. por aí. Então, em 2001, eu tive a oportunidade de vir para a Europa, né? Na verdade, que a minha oportunidade foi bem atípica, né? Porque normalmente, hoje em dia, são por empresários ou por estar jogando na seleção. Meu caso foi diferente. O IPA, ele veio para o Brasil e ele viu as brasileiras jogar. Quer dizer, na verdade, a equipe veio fazer a pré-temporada no Brasil, ficou uma semana no Rio. A gente não teve contato com elas, porque elas não vieram para São Paulo, mas o empresário, o manager, ele seguiu mais uma semana acompanhando a Liga Nacional com o Mauá Universo naquela época, e ele viu não só a mim, como a Kátia Del Mondes, também, que jogava com a gente em Jundiaí, e a Lucila também tinha a oportunidade de ir, mas no final das contas ela simplesmente, devido problemas, não sei, situações que ela não conseguiu ir com a gente. Mas eram 3 meninas, né, com a possibilidade de ir para a Áustria naquele ano.
Então, Kátia e eu, nós fomos para a nossa primeira experiência de 6 meses, que nós chegamos em janeiro de 2002, né, para a Europa. Então, aí começou a minha aventura na Europa, né? Meu primeiro ano no IPO, jogando na segunda equipe, porque no IPO, naquela época, ainda tinha né, ainda tinha o orçamento que bancava as duas equipes, né, a equipe 1 e a equipe 2, e eu cheguei jogando na segunda equipe, né, e comecei pouco a pouco crescendo dentro da equipe. Aí foi essa minha trajetória Brasil-Europa, né? E aí você ficou 6 meses jogando, e aí depois de 6 meses, como é que foi? Então, esses primeiros 6 meses foi assim, na verdade a gente treinava muito, né? Porque no Brasil a gente treinava só uma vez no dia, né? Era 2 horinhas, porque a gente estudava, a gente tinha muito apoio para poder estudar, a gente tinha bolsas de estudo. O bom na época de Jundiaí era isso, todas estudavam, né? Todas tinham bolsas de estudos, então era um incentivo muito bom. Acredito que tem ainda muitas equipes no Brasil que dão esse incentivo, né? Então, quando eu fui para a Europa, a diferença foi gritante, né? Porque a gente tem uma carga de treinamento totalmente diferente. Então, para quem treinava 2 horas diárias, eu comecei a treinar 5 horas diárias, né? Eram 2 treinos com a primeira equipe e meio período com a segunda equipe, que a gente aprendia só o tático com a segunda equipe para poder jogar a Liga Austríaca, né? Que nós tínhamos com uma equipe poderia jogar, quer dizer, um nome de uma equipe que tinha 2 equipes que poderia jogar na Liga Austríaca, né? Então a equipe 1 jogava a Liga Austríaca, Copa Áustria e Champions League. E a gente jogava a Copa e a Liga Austríaca, né? Então esses meus primeiros 6 meses foram incríveis, né? Foi uma experiência maravilhosa que nós tínhamos. O IPO hoje ainda tem uma estrutura maravilhosa. Infelizmente não tem aquele orçamento que nós tínhamos antigamente, mas foi um sonho, que eu posso dizer, né? Um ginásio que era só nosso, que treinava só mulheres, desde a categoria mirim, né? A famosa dente de leite, né? Que as meninas começam com 5 anos, né? E até o sênior. É impressionante. Tem senhoras de 50 e pico anos jogando handball, que ela tem a liga delas, é linda, elas são maravilhosas, sabe? É impressionante. E elas fazem, e elas têm uma liga, as seniors, né? Elas têm uma liga delas na Europa. É lindo, lindo. Eu vi muitas vezes elas jogando, as austríacas jogando com o time da Croácia, da Eslováquia, da Eslovênia, coisa mais linda. Ó, o futuro aí, ó, o futuro, jogando no sênior. Então, realmente, essa experiência foi maravilhosa. Kátia e eu ficamos nós 6 meses, né? Foi muito treino, assim, apesar... A gente começamos a aprender um outro idioma, que na Áustria se fala alemão, e a gente tinha a obrigação de aprender o alemão, porque era o nosso idioma dentro do clube, né? Então, depois de 6 meses, que foi uma experiência para adaptação, para ver se poderia continuar com isso, e eu decidi ficar. Eu assinei um contrato de 2 anos e a Kátia voltou para o Brasil. Ela não se adaptou, também não sei os motivos dela, porque eu não cheguei a conversar com ela sobre isso, até mesmo depois, a gente não chegou a conversar. Então, eu fiquei durante 2 anos, só eu de brasileira, era só eu. Eu joguei e treinei com as melhores do mundo, né? Porque o IPO naquela época era uma equipe que tinha mais títulos europeus, né? Então era um privilégio de jogar com tantas boas atletas e ter os melhores treinadores, né? Então foi incrível. Então, desses 6 meses eu voltei para casa e quando eu estive de férias no Brasil, o treinador, o manager me escreveu, me ligou. A minha mãe ficou tão impressionada, eu falando alemão pelo telefone com ele. Minha filha tá falando alemão, sabe? Coisa mais linda. Não imaginar que minha filha falasse alemão, né? Então eu já arriscava muito no alemão depois de 6 meses, porque era difícil o alemão, não é nada fácil. Então, depois de 6 meses, com meu contrato assinado para continuar treinando e jogando pela segunda equipe, o empresário me ligou e falou: olha, você vai subir para a primeira equipe porque uma das pivôs simplesmente deixou a equipe. Acho que ela teve uma outra proposta para uma outra equipe e ficou só uma pivô. Então, eu tive como encaixar
como pivô na segunda equipe, né? Na primeira equipe. Então, primeira eu equipe. comecei a treinar, porque eu posso dizer, esse ano com a primeira equipe não foi nada legal. Eu treinava igual a doida, mas eu não tinha muita oportunidade de jogo, né? A gente tem que, as meninas de hoje que têm ideia de vir para a Europa, e mesmo sendo titular no seu clube no Brasil, é como foi meu caso no Brasil, que quando eu saí, eu já fazia parte da seleção brasileira adulta, né? Eu era titular da minha equipe e tal. Quando eu cheguei na Europa, eu não era ninguém. Eu não sabia nem passar e recepcionar direito, né? Comparando com o nível das meninas europeias. Então, as meninas têm que entender, quando sai do Brasil, baixa o narizinho, porque a coisa aqui é outra, sabe? Então, eu tive que aprender muito, eu tive que mudar muito meu estilo de treinar. Não é, na verdade, nem meu caráter, meu estilo de jogo, mas sim também o estilo de treinamento, porque é totalmente diferente, né? A carga de treino é muito maior. Por um lado é bom, porque nós somos profissionais, a gente vive disso, né? Então, a partir do momento que eles dão tudo pra gente, eles têm o direito de cobrar muito mais a gente, né? De ter o resultado, né? Então é muito mais cobrado e, lógico, a gente tem que mostrar de quadro e para isso a gente tem toda a estrutura, porque o IPO tem uma estrutura maravilhosa. Nosso ginásio tem a sauna, massagista, até no inverno é obrigado a fazer bronzeamento artificial por causa da vitamina D, né? Sim. Você... Então a gente tinha de tudo. Os melhores médicos, o massagista que a gente era obrigado a fazer 2 vezes na semana. Ai, que tortura, né? Difícil. É duro demais fazer 2 vezes massagem. Mas então o primeiro ano foi difícil na primeira equipe, porque né, eu estava super contente com o meu desempenho nos primeiros 6 meses. Depois, né, como vem aquela pressão da primeira equipe, e eu não tinha aquele nível que eu poderia realmente ajudar, então eu me sentia um pouco invisível, quase não jogava. Eu estava fazendo o meu melhor para poder ir para o meu primeiro Pan-Americano, para minha primeira Olimpíada, e não jogar era muito frustrante, sabe? Então, as coisas foram se ajeitando, bem ou mal eu tinha mais 1 ano de contrato, e naquela época você estava achando, e eu na Europa, né? E depois veio Darli, veio a Namorim e muitas outras, mas no primeiro ano, como eu não tinha muitas horas de jogo, então o presidente, que ele era praticamente o manda-chuva de tudo, ele não me via como um potencial, né? Que eu não ia, né? Brasileira sabe só saltar e correr, né? Então, então ele não me via como um potencial para ajudar a equipe. Tanto que ele queria, depois da temporada, ele queria me emprestar para uma outra equipe, onde eu poderia ter mais horas de jogo. Só que naquela época, né, só Xane e eu na Europa, quem que é uma brasileira, né? Ninguém. Do caso contrário de hoje, né? Na hora que abre, assim, tem brasileira para comprar? Tem um monte, né? E tem a possibilidade de vir na época. Então, eu tinha mais 1 ano de contrato, vai ter que me engolir, né? Então, eu comecei a jogar, bem ou mal, não é que exigia, eu pedi um pouquinho de espaço, né? E aí eu cheguei a conversar com o presidente, falei, eu estava com o meu desenvolvimento, né? Eu precisava um pouquinho mais de tempo. Então, ele começou a me dar a oportunidade de jogo e eu comecei a crescer. Acho que ele sabe muito bem que eu não vou jogar 60 minutos, eu não vou jogar 30 minutos. Os meus 10 primeiros minutos já tá, entendeu? Então a gente tinha que aprender, ter a paciência também para na hora que chegar a jogar e dar o seu melhor. Porque que adianta você estar emburrada e, sei lá, entrar e fazer só merda, então não adianta, né? Então tem que estar realmente concentrada, mesmo que tá tanto tempo lá no banco, para aquele pouco tempo que você vai entrar, dar o seu melhor, né? Porque bem ou mal, você está treinando igual às outras, né? Você tá, a carga de treinamento é igual. Só que a gente precisa realmente dar o nosso melhor a cada momento para, na hora H, né, fazer o nosso desempenho necessário para ajudar a equipe. Então, no ano seguinte, eu comecei a ter a oportunidade. Então, foi acontecendo. Para quem marcava de 1, começou a marcar de 2, depois começou a marcar de 3 e começou a ter uma oportunidade no ataque. E assim foi, né?
Então, em 2006, eu virei capitã da equipe, né? Para quem queria ser, para quem queria praticamente ser emprestada, eu comecei a ter um pouco mais, né, de, assim, valorizar mais, e eu simplesmente comecei a ter meu espaço, virei capitã. Eu fui capitã durante 5 anos, né? Então, deu para ajudar bem a equipe. Eu já falava muito bem o alemão, eu tinha as professoras, o professor particular, que nós tínhamos a obrigação de tirar o diploma, porque senão a gente não tem visto, né? Então, isso foi bom. Então, depois veio aparecendo mais brasileiras. Primeiro, em 2004, veio a Alexandre Nascimento, né, que também teve um crescimento enorme dentro da equipe. Depois veio Francine Carraro, Dalina Mesquita. Depois veio o projeto com a Confederação, que eram 8 brasileiras, que ajudou muito os nossos resultados. Tanto que você pode dizer que foi um ponto importantíssimo a nossa vitória, a nossa conquista em 2013, esse projeto que deveria acontecer mais uma vez, né? Mas a gente sabe muito bem que a gente precisa de orçamento para isso, né? E num momento como hoje é mais complicado. Mas então eu fiquei no IPO 10 anos e meio, né? Então em 2012, em maio de 2012, eu deixei a equipe, que eu recebi uma proposta muito boa para a equipe da Eslovênia, e eu fui para a Eslovênia, né? Então, depois da Olimpíada de Londres, eu ingressei a minha entrada lá no CRIN Ljubljana, na Eslovênia, que eles montaram uma equipe só de estrelas, né? Nós tínhamos um orçamento enorme, né? Que era Penezic, Manea e outras mais, né? E realmente nós tínhamos tudo para ter um resultado bom, mas sabe que quando se junta muitas estrelas também não dá muito certo, que é briga, muita competição, uma quer tirar o que tá mais tapete da outra que todo, né? Então não é nada fácil. A gente tem que realmente tentar mesclar, né, as estrelas com a categoria de base para que uma venha com tudo, com os ídolos na nossa frente para também dar um máximo, né? Então, infelizmente, em 2012, quando eu comecei a treinar pela equipe, nós fizemos um torneio lá, né? E aí eu tive o AVC. E aí eu tinha acabado de voltar dos Jogos Olímpicos, né? E quem imaginava, né? Uma atleta atleta olímpica, que acabou de voltar dos Jogos Olímpicos, que fez um montão de exames, né? Que treinou muito e pum, tem um AVC. Até hoje não sei o porquê, ninguém sabe, né? Ficou para a história. E graças a Deus, depois de muita persistência e muito apoio, muito pensamento positivo, em 5 meses e um quebradinho eu voltei a treinar e jogar e tive o privilégio de voltar às quadras com o nível que eu estava antes, né? Graças a Deus. E em 2013 veio, né, a minha conquista, não só pessoal, como do nosso país, que foi o 2013, né, a nossa conquista do Mundial. Foi incrível, né? Presente de Deus, não só para mim, para todos. Verdade. Ô, Dan, antes de a gente falar do Mundial, dessa conquista inédita, né, e que pô, a gente ficou aqui comemorando absurdo, quando você foi para a Europa, e aí você foi para o Nipo lá, e aí você teve os primeiros meses ali de adaptação, né? E às vezes a gente vai para a Europa, assim, às vezes a gente passa um tempo lá, né, dos mundiais, dos eventos, e às vezes a gente vê, pô, tudo lindo e maravilhoso, tá? Mas depois que vem, passa um mês, você começa, né? Então, o que você sentiu mais nessa transição aqui do Brasil quando você foi para lá? Tipo, foi o idioma, foi a questão da comida, foi me fala como é que foi essa sua adaptação, assim, o que você sentia mais dificuldade, assim, e o que você fazia para tentar se sentir mais confortável? Então, assim, nós chegamos, era como que eu cheguei a comentar, um sonho. Parecia que eu estava dentro de um filme de Hollywood, sabe? Porque é totalmente diferente, né? Nós temos uma estrutura profissional, que desde do agasalho, desde a camisa, a quantidade de material para treinar, a qualidade de quadra, né? O tempo certinho, a gente tem medicamento, a gente tem a proteína, nós temos tudo, né? Então, no meu caso, eu cheguei 2 de janeiro de 2002.
Eu nunca tinha visto neve na vida, né? Aí chega eu, né? Simplesmente com neve de 1 metro para cima, né? Então, no primeiro momento é lindo, maravilhoso. Ai, que lindo, é branquinho, maravilhoso. Passa uma semana, você não quer ver aquilo mais. Né? Você sabe muito bem. Porque, não, é uma sujeira, uma imundície, é nojento, né? Porque você sai de casa, eu tinha que acordar, porque eu não tinha garagem. Então, meu carro ficava na rua. Então, eu acordava. Meu treino era às 9 da manhã, né? Tirar 2 horas então, antes. eu tinha que tomar café, né? Não, eu acordava, descia para limpar a neve que tinha no carro de 1 metro. Que eu tinha que pegar com a vassoura, depois tinha que raspar o vidro, porque fica congelado. Graças a Deus, porque a maioria dos apartamentos era pertinho do clube, então não tinha tanto, né? Nossa. Então, eu chegava, né? Nos primeiros 6 meses, nós tínhamos 5 refeições por dia no clube, porque lá tem o internato, né? Tem outras modalidades. Então, nós saíamos, né? Tomava o nosso café, não podia ser muito pesado, porque o treino é aquele que a camisa torce, né? Não podia comer muito. Então, a gente ia treinar das 9 às 11, e aí nós tínhamos o almoço, e do almoço veio a questão do idioma. Eu vivia com o dicionário debaixo do braço. A Ana Flávia, que era a goleira na época do Mauá, ela veio com a gente para ajudar na tradução. Eu não falava nem português direito, imagine em alemão, inglês, eu não falava outro idioma, né? Então, realmente, eu vivia com o dicionário embaixo do braço. Era no banco, a gente viajava. Eu tenho o dicionário até hoje. Eu pegava. O dicionário, simplesmente, ele era meu amigo de aventuras. E a gente viajava, eu pegava o dicionário e tudo que eu entendia, eu fazia um asterisco, né? E quando eu entendi e falava, eu fazia uma linha por debaixo. Um dia eu vou começar a fazer um vídeo desse meu dicionário. Então, o que acontece? Então, eu viajava, eu passava de novo. Eu te juro, eu não sei quantas vezes eu passava de A a Z, não sei quantas vezes. Que eu ia de A a Z, acabava, eu começava tudo de novo. Aí depois, lógico, passa um tempo, né? Então, quando eu começava no A de novo, tinha coisas que eu já falava e já entendia. Entendeu? Foi naquela... Né? Então, que demais! E eu me apaixonei muito pelo idioma. Então, para mim, foi legal aprender, né? E no meu apartamento, quando eu comecei a morar sozinha, depois que a Kátia foi embora, eu coloquei post-it em tudo no apartamento. Tudo! Quando veio o assistente técnico no meu apartamento, que ele veio arrumar não sei o quê, ele ficou impressionado. Ele chegou no clube, ele falou assim: vocês não sabem o que a Dani fez no apartamento. Pensei, povo que tinha quebrado alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa. Ele ficou impressionado. Ela tem post-it em tudo. Porque eu queria saber o nome das coisas, sabe? Para não esquecer. Então, isso me ajudou muito. Então, almoçava e eu tinha sempre uma hora de alemão, que era obrigatório todos os dias, durante 6 meses. Então, e muitas vezes, como era uma novidade para mim, eu não ia para casa, eu ficava no clube. Eu ficava assistindo as categorias de base de treinar, ou eu ficava no escritório com o manager, que ele me ensinava alemão, ele falava tudo o que acontecia no clube. Que eu sou sempre com muita curiosidade, eu queria ver, né? Então, daí vinha o treinamento das 5 às 7, mais tarde. É que sempre variava muito os treinamentos também. Então, nós treinávamos, aí depois eu jantava também no clube e ia para casa. Aí, às vezes, tinha reunião, às vezes tinha que fazer sauna, ou vídeo, e etc, etc, né? Então, realmente, no começo foi a questão do idioma. A comida nem tanto, porque eu gostei muito da comida austríaca, não tive muito problema. E outra, quando a gente ia almoçar e jantar lá no clube, tinha sempre 3 opções. Então, a gente tinha sempre a possibilidade de comer alguma. Era uma pasta, era uma carne e um peixe. Então, bem ou mal, a gente ia comer algo diferente, não tinha muito o que errar, né?
Só que tem muita gente que só gosta de comer arroz e dan nuggets, então tá ferrado, né? Mas depois, quando eu comecei a morar sozinha, eu comecei a comprar minhas coisas dentro de casa. Então eu comecei eu mesma a cozinhar, tanto que me apaixonei na cozinha também, eu adoro cozinhar. Então, até hoje estou buscando sempre coisas novas, eu gosto de novidade, né? Então, em relação à comida também não chegou a ser um problema. Na Eslovênia, um pouquinho mais, porque é uma comida um pouco mais complicada, né? Mas como eu comia em casa, então não era um problema. Lógico, muita gente pergunta para mim em relação à discriminação. Ai, por ser brasileira, né? Eu posso dizer que, lógico, na hora que eu cheguei, eu não via a discriminação por ser brasileira. Eu via um pouco da discriminação pelo meu nível de handball, entendeu? Porque apesar de eu estar no nível brasileiro de seleção adulta, me faltava muita coisa, né? Enquanto as meninas europeias fazem 100 passes e erram 10, eu errava 20 e 30, entendeu? Assim, mais ou menos na porcentagem. Então, me faltava bastante coisa para ter o nível delas, né? Então, eu via um pouco de discriminação em relação ao nível de handball, não por ser brasileira, muito pelo contrário. Quando eu treinava na segunda equipe, tinha meninas mais jovens que eu. E uma menina, bem austríaca, do loirinho, cabelinho loirinho, os olhos azuis, ficava me olhando de um jeito, falei, o que essa menina quer comigo, meu Deus? Ela chegou, ai, eu nunca vi uma menina de olhos negros. E eu tenho olhos negros, né? Uma castanho escuro. Ela nunca vi uma pessoa de olhos negros. Porque era diferente. Porque eu sou branca, tudo, né? Mas o cabelinho enroladinho. Às vezes, uma menina, uma romena, pegava no meu cabelo e ficava assim, ó. Ai, parece uma ovelhinha. Parece uma ovelhinha. Vai te dar na cara essa besta. Não, mas assim, não tive muito problema. Lógico, nós brasileiros tem aquela coisa de bater muito papo, de muita conversinha, muita brincadeira. Na Europa, no IPA, especialmente, acaba. Tanto que eu mudei um pouco do meu estilo de ser, porque eu queria rir, eu queria brincar. Nossa, eu levei tanta... Isso é hora de rir? Para de falar, concentração, não sei o quê. Direto. Falei, meu Deus, tá bom. Então eu cheguei a ser, nesses meus primeiros dos 2 primeiros anos, que eu fiquei sozinha, aquela alegria, aquele estilo brasileiro desapareceu, sabe? Porque 5 minutos, 1 minutinho de água, água e acabou, volta. Ninguém fala, é concentração total, todo o tempo, né? Então, não tem muito o que... Então, quando a Alexandra veio, então começamos a colocar o nosso gingado brasileiro de novo, né? Porque a Lê me despertou de novo, né? Porque minha mãe fala para mim, essa aí já é europeia, porque tem muita coisa que eu aprendi, né, para as meninas as balcânicas, né, russas e muitas outras, elas são muito fechadas e não tem essa coisinha de brincadeira e lá. É tudo muito, muito, muito sério, né? E não pode realmente... Então, quando a Lê chegou, a gente começou já de brincadeira, não sei o quê, e aí veio a brasileirada, aí já viu, né? Lógico. Nossa! Não, claro, a gente sabia do respeito, do profissionalismo, né? A gente tentava simplesmente segurar as pontas, né? Mas a gente conseguiu já dar aquela amassada naquele povo para ser um pouquinho mais maleável, sabe? Tanto que chegou um tempo que quando abriu uma vaga de uma posição, mas não tem uma brasileira legal, porque quando estava a Alexandra, eu, a Fran e a Dali, eles gostavam muito do estilo que a gente treinava. A gente era muito focada, né? A gente gostava do que a gente estava fazendo, né? Então, era outra mentalidade. Tanto que começaram... tem mais brasileira? Tem tal posição? É que naquela época era mais complicado, né? Mas hoje não. Hoje é mais fácil, né? Ô, Dante, uma pergunta. Depois que
O que você mais gosta de cozinhar? Antes de eu fazer a pergunta, que eu fiquei curioso agora. O quê? Eu fiquei curioso agora. O que mais você gosta de cozinhar? Que seu Ah, prato preferido? eu Eu gosto mais de faço muito. doce. Eu gosto de fazer doce. Sabe por quê? Porque o doce dá para você decorar, dá pra fazer uns leleleus, umas coisas, sabe? Eu gosto. Apesar de comer, também adoro comer um docinho, mas eu tenho que ficar uma segurada, né? Porque quando eu morava comecei essa história de cozinhar, então, na Eslovênia começou isso. Então, eu fazia uns cupcake, lógico que eu vou engordar, mas não vou engordar sozinha. Eu fazia, eu levava para toda a equipe. Faz, gente, um docinho, um cupcake, não sei, né? Então, vai engordar todo mundo junto, né? Então, para ninguém morrer de vontade. Então, eu comecei a fazer e, e aí eu fazia algo diferente toda semana. Era toda semana. Então, quando eu comecei já a morar com meu marido, o meu marido lógico, agora não tem equipe para distribuir, né? Então, eu faço uma receita e fica só eu e ele. E eu ainda Come sou mais de tudo. controlar. Ele não aguenta um pedacinho, ele quer comer o negócio inteiro, né? Então, eu comecei a diminuir as quantidades de doce. Então, eu já comecei a ir mais para o salgado, para fazer umas coisas diferentes, né? É. Eu falei, mas come Vai docinho, é comer. bom. Não, te juro, Adriano, eu fazia o bolo e é lógico, a gente comia sempre depois do treinamento. E eu sempre era uma das últimas a alongar, né? Que a pessoa mais velha, né? Tem que alongar um pouquinho mais. E eu adoro falar. Quando eu chegava no vestiário, não tinha mais bolo. Eu faço, mas eu não tinha comido. Mas depois já acabou. Eu tô doendo aqui agora. Ai, Deus. Eu vou fazer uma pergunta agora. Ai, vai morrer. Tenta tomar algo aqui. Ai, tá doendo aqui, ó. Olha só, 2013 a gente teve um feito inédito, né? Que foi o título do Mundial na Sérvia. Foi um momento assim histórico, né? Aqui para nós brasileiros, nós estávamos aqui no Brasil na época, a gente viu a transmissão pela, ai, Esporte teve interativo. a Esporte Esporte Interativo, interativo. isso, Esporte Interativo, tava crescendo aqui, cara, e foi demais, porque ali deu um up assim, né? A galera começou a assistir, a gente sentava para ver os jogos, era incrível, né? E deu uma repercussão muito boa, né? E isso também foi fruto também do trabalho da confederação, de ter feito contato com o Nipo lá, de ter bastante treinando junto, isso ajudou bastante, né? E eu Uhum. queria que você me falasse como é que foi lá na Sérvia, como é que foi, assim, o que te chamou mais atenção. Tem um lance, quando eu lembro de você, o primeiro lance que vem na minha cabeça é aquele contra-ataque que você saiu lá e atrapalhou a menina, a Maiara não entendeu, o cara que lança assim, um lance histórico, né, épico, né? Então, me fala um pouquinho como é que foi essa conquista pra gente relembrar esse momento que foi maravilhoso para nós do handball. Bom, realmente, aquele ano para mim foi pouco a pouco. Depois do AVC, eu fui simplesmente buscando voltar naquele nível que eu estava. Já, né, quando eu comecei a jogar na Europa, eu já estava já contente com o meu desempenho, né, apesar dos pesares. Então, quando teve o Sul-Americano no Chile, que eu fui convocada depois do AVC, o Morten me convocou e o clube achava melhor que não ir, porque era uma viagem longa, né? Porque eu estava na Eslovênia, no Chile. Acho que a viagem ia durar 40 horas, alguma coisa assim. Porque ele sabe, né, que as passagens da confederação, como é que Não, é, os pinga-pinga, né? Então, o clube achou melhor não ir, né? O Morta não gostou muito da ideia, mas realmente não era o momento de uma viagem tão longa, né? E depois eu tive a convocação no Brasil, que teve em Cabo Frio, aqueles amistosos contra a Áustria, aí já consegui já me ingressar de novo na equipe. Então, quando nós fomos já para a última fase de treinamento, né, que foi na Áustria, né, que nós tínhamos nossa sede lá na Áustria, então nos primeiros dias nosso treinamento foi lá,
E nós não chegamos a fazer nenhum amistoso, não me lembro agora exatamente, mas nós fizemos amistoso. Não, acho que nós chegamos a fazer amistoso. Agora não me lembro. E foi aquela coisa, teste, muito treinamento. Então, nós fomos para a Sérvia e fizemos 2 amistosos com a Polônia. E naquela época nós tínhamos lesionadas, algumas com problemas pessoais. Estava um momento bem complicado para a nossa equipe, né? Tanto que, apesar da nossa equipe ter um pouquinho extra, aquele ponto extra, porque normalmente... Ai, Fred! Porque normalmente... sempre depois... Diga! Um minutinho. Ô, Duda, eu te mandei uma mensagem lá, ao vivo aqui, ó. Te mandei uma mensagem, depois você olha, Duda. Sua vez, Duda, depois. Então, quando nós chegamos lá para jogar, né, nós fizemos 2 amistosos contra a Polônia, porque eu estou falando que nós tínhamos o privilégio, posso dizer assim, porque normalmente quando passa olha lá, beleza, né, quando nós temos, sempre depois dos ciclos olímpicos, as equipes têm aquela renovação grande, né? De 40%, 50%, até 60% depois de ciclos olímpicos. E a nossa equipe praticamente não teve muita mudança. Porque os Jogos Olímpicos são 14 equipes, 14 atletas, Jogos Mundiais são 16. Então, entrou, acho que foram... A Jéssica, infelizmente, estourou o ligamento cruzado, então veio a Mariana, né? E veio mais a Hanna, veio mais a Elane. Então, foram 4, 5 que não faziam parte dessa equipe de Londres para a nossa. Mas não teve muita mudança, né, daquele ciclo para esse Mundial. Então, eu posso dizer que era um privilégio, né, de ter aquela mesma equipe, né? E tanto que eu falava para a Duda naquela época que ou é agora ou nunca, né? Apesar dos pesares. Lá, nós tivemos nossos probleminhas físicos, né, pessoais, mas quando nós chegamos no Mundial, com o nosso primeiro jogo, começou aquela questão, né? Porque teve aquela mudança de não podia puxar camisa, que tinha muito punição. Foi bem naquele Mundial que pra gente foi difícil, né? Porque aquele puxa-puxa, a nossa defesa estava bem pegada. Então, nos primeiros jogos, o bom que nosso grupo era legal para aquele momento, né? Então, a gente pôde se adaptar em relação a isso, de segurar mais as punições, né? Então, nós chegamos naquela fase, em primeiro no grupo, com um sentimento bom, né? Apesar dos amistosos lá contra o Polônia não foram nada bons, né? Que enquanto o Polônia estava, nossa, descendo o aço em todo mundo, a gente estava com um montão de problema, mas quando começou o Mundial, a gente conseguiu levantar, né, aquela moral, né, e conseguimos se adaptar naquele momento, né? Então, classificando, veio a Holanda, que foi um comecinho de jogo bem doído, né? Mas depois a gente conseguiu se adaptar bem, né? A equipe estava bem unida, que acho que foi um ponto importantíssimo desse Mundial, né? A gente com o mesmo foco, o mesmo objetivo. Então, foram já pontos que para a gente estava bem legal, assim, para a gente. Então, veio a Holanda, conseguimos passar por elas, aí veio o momento fatídico, né? No mesmo momento, a gente jogou, acabou o jogo contra a Holanda e estava terminando a outra classificação, que era Espanha e Hungria. Porque nós tivemos o nosso tropeço feio lá no Brasil, jogando contra a Espanha, né? Então, a gente esperando o resultado, aí eu comigo, eu posso falar, eu pessoalmente, eu não quero Espanha, que eu não quero Espanha, né? Então, quando acabou esse jogo delas lá, e quando deu Hungria, eu por mim, porque cada competição é um momento novo, né? A gente não pode simplesmente, já ganhou, porque nos amistosos a gente ganha contra a Hungria, ou em outros momentos nós ganhamos, mas eu tinha aquela sensação e gostava muito de jogar contra a Hungria, né? Porque como eu jogava quando eu jogava na Áustria, então muitas vezes jogava amistosos contra o Győr e outras equipes na Hungria. Então eu já conhecia muitas. Para a Duda também era muito bom, apesar de todo nervosismo, a Duda também estava aquele sentimento de sangue nos olhos, né?
e muitas outras. Então, mas foi aquele jogo bem... Todo mundo viu que 2 prorrogações não foi nada fácil para os coraçãozinhos da vida, né? Então, quando a gente conseguiu a vitória naquele jogo, eu falei, meu, nosso fantasma foi para trás, porque 2011, quartas, Olimpíadas, quartas, falei, não, pô, para, agora chega, né? Então, a gente olhava uma para outra e falava, gente, agora é nosso, entendeu? Lógico que tem semifinal ainda, tem, né? E vem final. Então, veio a Dinamarca, que apesar de apesar de todos os jogos que vão passando, foi um jogo, posso dizer, um dos mais tranquilos, né? Dos adversários mais fortes. Que o Dinamarca, apesar de toda né, a sua cultura dentro do esporte, do handball, elas estavam com uma equipe bem renovada, então deu para conseguir, né, aquela vitória assim, posso dizer tranquilo. E lógico, né, aí vem a final, que nós jogamos já contra a Sérvia na fase de treinamento, de grupo, mas aí jogar final, né, contra a Sérvia, na Sérvia, num ginásio de 22 mil pessoas, né, contra a gente, que tinha os Chapolins lá, né, nos dando apoio. Tá aí, ó. Então, eu vi a Fátima aí, estavam apoiando, que era a nossa âncora ali, sabe, os Chapolins, o pessoal do esporte interativo, né, a Karen do Banco do Brasil, a moça também dos Correios, que eu esqueci dela agora, meu Deus, o nome dela, Deus do céu. Mas, enfim, nós estávamos lá com apoio, a gente se apoiava nisso. E, lógico, todos os brasileiros que estavam já ligados na TV, que o nosso handball está na final, entendeu? E foi bom, porque a final foi dia 23 de dezembro. Todas as modalidades já tinham acabado. Tudo. Estava tudo parado. Era só a gente. Então, os olhos estavam tudo no handball, né? Então, realmente foi um momento único, não só nosso, para o país, né, para o handball mundial até, que ninguém acreditava. Brasil é campeão mundial, handball feminino. As equipes europeias ficaram com o cabelo assim, né? Não, gente, vocês têm que agora engolir a gente, porque o Brasil é campeão, sabe? Eu me lembro que o meu treinador, do Tony Diesel, que ele era o meu treinador da Eslovênia, do time do Krim, do Ljubljana. E eu conversava muito com ele, ele era uma pessoa super legal comigo. Então ele falava para mim, Dani, se o Brasil tivesse de verdade uma estrutura para todos os esportes, o Brasil ia ser bom em tudo, qualquer coisa, porque nós temos um povo tão misturado, com uma etnia tão rica, que ele falou, meu, se nós tivéssemos estrutura, o Brasil inteiro ia ser bom em tudo, porque nós temos um pouquinho de tudo. Ele falava, se vocês têm um pouquinho de estrutura, aí, ó o resultado. Ele falou para mim, ó, um pouquinho que vocês já tiveram, olha aí o resultado. Isso porque a gente não teve, nossa, né, nossa. Ali foi esforço de anos, entendeu? Muito, muito. Então, realmente foi incrível, aquela sensação. Eu tenho uma foto minha com a Dionísio que eu tô assim, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu só sabia que, meu Deus, o Brasil é campeão, esse grupo aqui tá mais que sabe, de parabéns. Foram anos de tijolinho por tijolinho, que foi tudo, sabe, momento certo, com as pessoas certas, porque, claro, as coisas acontecem no momento certo, né? A gente não pode simplesmente... Que nem fala... eu demorei... Eu entrei na seleção em 2000. Eu fui campeã em 2013. Eu demorei 13 anos para ser campeã mundial. E as mais novas entraram antes, né? Então, eu posso dizer, um privilégio, né, de estar nessa equipe, né? Então, a Alessandra, a nossa psicóloga na época, falou, teve que anos para chegar a encaixar todo mundo para dar certo, né? Verdade. Ô, Dani, teve algum gol, algum lance assim que você, caramba, esse gol, esse momento foi meu, assim, que porra, foi. Você lembra? Eu lembro de você nesse lance do contra-ataque e tal, que pra mim foi aquele momento da Dani. Você lembra de algum momento que eu tô assim, cara, Não, esse por gol exemplo, meu, aquela...
Eu posso dizer, foi os únicos. Eu vi a final depois. Não sei, já vi a final não sei quantas vezes, que até hoje eu me emociono, é incrível. Mas eu não cheguei a assistir todos os jogos. Lógico, esse momento do contra-ataque, né? Que assim, a Duda tentou passar para mim, eu não peguei. Sabe aquela sensação? Fiz merda, eu tenho que tentar, eu tenho que tentar corrigir. É aquela sensação, nós sabemos, né? Não vamos esconder isso, né? Então, lógico, tinha duas em cima de mim e tudo, mas, puta, não peguei a bola. Vem aquela sensação, corre para tentar resolver, né? Aí dá aquele pique, tentando não tocar, porque eu sabia, porque se toca dá problema, né? Então, quando a gente... eu aprendi na Áustria, tentar simplesmente afunilar para fora, né? A gente sempre, né, faz o treinamento para isso. Quando faz aquele treinamento 2 contra 2 de contra-ataque, tentar chegar ao máximo, o mais próximo possível e tentar colocar para fora. Então, foi realmente o que aconteceu. Eu fui perto dela, porque ela não tinha a possibilidade de ir para dentro da quadra, então a Maísa fechou. E a Maísa também faz o scout dela, né? Né? Então, ali deu certo, graças a Deus. Então, eu tenho também o meu gol de costa, né? Contra a Holanda. E também, lógico, na final eu fiz um gol que foi de empate 20 contra 20 contra 20 lá, né? De empate, que foi o único gol que eu fiz de pivô. Porque nós sabemos que o Brasil não tem muita tradição para jogar pivô, né? Mas bem ou mal tem outra função, não só fazer o gol, né? Então, esses são os 3 momentos desse Mundial que eu posso dizer que foram os mais marcantes. Gente. Dani, e a nossa Olimpíada aqui no Brasil, Rio 2016? O que você achou? Bom, nossa, nós sabemos que depois do Mundial, muita coisa aconteceu, mas eu posso dizer que, infelizmente, a gente não tinha o mesmo foco. Todo mundo quer ser campeão olímpico, todo mundo quer ter medalha olímpica, mas devido a N situações, nós não tínhamos aquela mesma equipe, né, de 2013, né? Nossa cabeça, bem ou mal, mudou um pouco, né? Então, eu posso dizer, nós não merecemos, né? Nós sabemos também que Jogos Olímpicos é muito difícil. Você esteve em outros momentos, viu já jogar. Que lógico, uma medalha olímpica para o handball, apesar de ter ganho já o Mundial, nós sabemos que para os nossos governantes, uma medalha olímpica tem muito mais peso do que outras medalhas, né? Então, ia ser muito bom. Eu queria uma medalha olímpica, ainda mais no meu caso, que eu já tinha anunciado a minha aposentadoria na seleção. Então, eu queria muito ser medalhista olímpica. Mas realmente foi muito triste, porque não encaixava como tinha que encaixar. Lógico, todo mundo lá está buscando a medalha. Não é... Todo mundo ganha e todo mundo perde em algum momento. Então, eu não sei se foi não foi legal. Nós fizemos 2 amistosos antes dos Jogos Olímpicos contra a Holanda. Eu não sei se isso foi bom, se isso foi ruim, mas não dá para saber, né? Se tivesse jogado contra a Holanda e tivesse ganhado, foi bom. Como no nosso caso nós perdemos, vai saber se foi bom ou ruim, né? Então é complicado. A gente precisava também de amistosos antes dos Jogos Olímpicos. E outra, elas estavam na rota-chave, né? Então a gente nunca ia saber se ia cruzar, se não ia cruzar. Mas a gente, de toda maneira, a gente tem que estar preparado. Pode vir qualquer um, a gente tem que estar preparado, né? Mas não foi o caso. Você vê que quem viu o jogo viu que nada encaixava, né? A gente, diferente do jogo contra a Noruega, o jogo contra a Romênia, que foram 2 jogaços no nosso caso, né? Então chegou no momento, lógico, veio uma pressão, porque muita gente pensa, jogar em casa é um apoio, é apoio, mas é muita pressão,
jogar em casa é muita pressão. Eu me lembro que quando os meninos jogaram futebol em 2014, que o capitão chorou, que foi muito criticado, o povo não entende, né? O povo não entende a emoção de estar jogando uma das melhores competições do mundo dentro do seu país. Lógico, a gente tem que estar preparado psicologicamente para, né, para não ter esse tipo de... não cair, né? Que a gente possa dizer, não cair nesse momento. Mas não é fácil. E quando você. Então, quando a gente teve o nosso primeiro jogo contra a Noruega, e eu falei com a minha mãe lá, que por favor, que não me chore no hino, hein? Que não me chore. E eu aqui, ó. E para não chorar, porque, gente, é uma sensação que, meu Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Sabe aquela sensação? Nossa! E lógico que a gente, por ser atleta, né, para chegar dentro de quadro e ter um desempenho, a gente tem que, nossa, porque não pode querer demais, que o querer demais também te atrapalha, o medo também te atrapalha muito, né? E ter aquela, como eu posso dizer, tá confiante demais também é muito ruim. Então você tem que tentar encontrar o equilíbrio para ter um desempenho legal, né? Porque nós somos humanos, não, ninguém é perfeito, né? Então, a gente treina, e o povo acha que a gente tem que fazer o melhor todos os dias, todas as horas, todos os segundos. E não é assim, infelizmente não é assim. Então, naquele momento lá, não era a hora. Ainda vai chegar a nossa hora de ter uma medalha olímpica, mas naquele momento ainda não foi o momento. Eu fico triste porque eu já não tenho mais a possibilidade de ter essa medalha tão amada e tão, né? Mas, enfim. Ô Dani, já estamos chegando aqui na nossa reta final, já passa muito rápido. Eu tinha muita pergunta. Como é que tá a carreira hoje? Como é que tá isso? Eu sei que tem um projeto da Federação Internacional, né, de trazer os atletas que se deixam as quadras para ser delegado, trabalhar nos eventos, né? Como é que você está fazendo agora? Como é que você está fazendo? Como está a sua carreira agora? Conta pra gente. Só vão 3 minutinhos pra gente acabar nossa live. Então, eu quando... Eu fiz 2 anos o curso lá na Federação Internacional, né? Eu preciso de um aval ainda para começar as práticas aqui na Espanha, porque como eu moro na Espanha, eu preciso do aval da pessoa responsável dos delegados técnicos. Eu já tenho contato de todos eles, né? Eu conversei com o Francisco Blasquez lá em Doha, uma pessoa super educada, e me passou todos os contatos, não foi um problema, mas eu preciso ainda dos contatos, agora ainda mais parado e possível, né? E você sabe muito bem que para chegar na Federação Internacional é por nível. Nós sabemos muito bem disso, né? Então é nacional, regional, nacional, continental, internacional. Então vai pouco a pouco. E nós sabemos também que não sei, é um trabalho mais esporádico, não é verdade? Não é assim, não é um trabalho fixo. Então, no meu caso, eu trabalho com meu marido. Nós temos uma empresa de esporte de aventura, né? Ele já trabalha nesse ramo faz muito tempo. Então, cada ano que vai passando, a gente vai mudando de atividades, porque o público sempre quer algo diferente, né? Então, a gente tenta sempre inovar, trazer coisas novas. Então, a gente tem trabalhado 2 anos para cá muito com empresa, que estão buscando muito trabalho de equipe dentro do esporte, né? Então, tem muita procura, realmente. E a gente tem muita diversão, despedidas, aniversários, reuniões de família, amigos e etc, etc. Então, para a gente é ruim, porque nós estamos já em junho e a nossa alta temporada era março, abril, maio e junho. Essa nossa temporada praticamente foi pé, né? Porque, infelizmente, a gente não conseguiu abrir ainda. Tem toda aquela restrição, né? Mas esse é o caminho agora. Eu estou fazendo também treinamentos de palestrante, né? E vamos ver se vai dar certo, porque meu marido também é palestrante, que ele é psicólogo e coach. Então a gente está tentando, tanto eu como o sargento que trabalha com a gente também, de ser o produto de palestrantes, né, para as equipes. Então a gente está buscando isso aí também. Essa é a ideia. Que massa, adorei conversar com você. Foi um prazer. Falta menos de um minuto. Eu me diverti demais com o aqui, ó. Tá aqui doído.
Dani, faltam 20 segundos, vai acabar, já deu um cronômetro aqui. Manda uma mensagem para a galera aqui do Brasil. Beijo, muito obrigado por ter acompanhado a gente, nem que seja um pouquinho. Quem sabe a gente tem uma outra oportunidade. Obrigada por nos acompanhar. Foi um prazer. Adriana, muito obrigada pelo convite. Foi muito, muito, muito gostoso. E eu vou ficar acompanhando.